Exatamente. E o sim, eu sei que você tá quieto aí, mas lá vem fogueira para você, sim, porque é o seguinte, a gente falando então a respeito dessa partida, né, já do jogo contra a LDU, e só para passar antes aí para a galera, a gente trouxe a informação via site arquitricolor.com, que São Paulo mudou aí nos últimos dias a logística para essa partida, porque iria já na terça-feira, né, para, enfim, Guayaquil, aí faria treino na cidade 2 dias, e aí o voo seria para Quito apenas na quinta-feira, então assim, nas horas prévias ao jogo, para chegar aí na quinta, tomariam um café e já iriam para Quito para fazer o jogo. Mas a fase é tão boa que vai estar em reforma a pista de Quito, enfim, Guayaquil, melhor dizendo. Então a fase é tão bacana que a gente não vai conseguir pousar em Guayaquil, então eles vão para Quito quarta-feira, ficam ali cerca de 20 horas até o jogo contra o time da LDU. Tem uma perda física o São Paulo com essa condição, mas é o que temos para hoje, então, para esse jogo, pela ausência da pista em Guayaquil, né? Tem coisa que só acontece com a gente. Mas queria que você falasse um pouco, Ilcinho, sobre o time ideal para esse jogo contra a LDU. Vou te deixar essa fogueira. Você acha que dá para esboçar já, claro, né, condicionando a situação do Enzo barra o Wendel na esquerda, mas qual seria o seu time para encarar a altitude de Quito, Ilcinho? Gabi, assim, antes de falar o time, eu acho que é muito mental também, tá? Se a galera ficar, se os jogadores ficarem pensando, ah, altitude, 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 ferrou. É ali quem pode mais chora menos, quem quer mais mostra dentro de campo e vai correr, vai respirar forte. Ali é quantos caras vão querer. Influencia? Influencia. Se você sucumbir a isso, se você deixar o seu mental enfraquecer, se você entrar no jogo e falar, irmão, vocês vão ter que dar a vida aqui para ganhar de mim na altitude, o barato vai ser louco. Então é muito mental também. Eu acho que a gente tem que dar importância, mas os 10 ali que vão ficar em campo, os 20 que vão a campo, eles têm que estar com o mental, falar assim, rapaziada, vamos sofrer, mas vamos sofrer junto, mas esses caras vão ter que, igual falava, não sei se o Renan já escutou isso na base, mas quando a gente era sub-15, o treinador falava assim, os caras vão ter que cagar sangue para ganhar de nós, tá ligado? Então é muito mental, cara, os caras não podem deixar sucumbir. Dito isso, eu respeitaria o time dos caras e eu colocaria um time para pegar, eu colocaria um time bem para pegar, assim. Eu sei, eu deduzo que devido às atuações, meio campo titular do Crespo seja Marcos Antônio, Bobadilha e Rodriguinho. Hoje, eu iria só com o Marcos Antônio titular, tá? Eu gostei muito do que eu vi ontem, principalmente na questão da pegada. Eu levei muito em consideração também aquele jogo contra o Atlético em casa, que joga Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilha, que ele talvez tenha esboçado o possível time para Guayaquil, mas eu ainda vi muito buraco naquele time, mesmo com Pablo Maia. E aí eu fiquei, opa, talvez eu até tinha sugerido na semana e assim, mas confesso que eu não gostei. Ontem eu gostei. Então eu colocaria ainda o Marcos Antônio, porque o Marcos Antônio tá naquela áurea de tipo confiança, ele tá muito confiante. Então, e é o cara que faz a gente jogar. Então eu entraria ali com o Marcos Antônio de terceiro homem de meio campo, mas eu entraria com o Pablo Maia e Alisson. Eu daria uma segurada no Bobadilha, porque por melhor que é a fase do Bobadilha, ele joga tão bem quanto o Marcos Antônio. Só que o Bobadilha ainda tá 1, 2 segundos atrasado no quesito marcar, no quesito chegar junto, diminuir espaço. Um Marcos Antônio, ele tem uma dinâmica maior, um volume maior. Então, o Marcos Antônio é o cara que vai nos dar a qualidade de passe, só que eu preciso do São Paulo de ontem que pegue, que mesmo na altitude, e aí o Brasil foi jogar lá contra a Bolívia na altitude, e você via os meninos até conseguindo chegar junto e tal, obviamente que eles cansaram, mas você vê eles chegando junto. O São Paulo, se entrar com a mentalidade de ontem, com a pegada de ontem, e aí eu voltaria o Ferrarese, voltaria o Arbo, dependendo das condições, mas se o Arbo não der, o Sabino está total preparado. Com o Enzo, que é nosso guerreiro ali pelo lado esquerdo, que também é cachorro louco. O Cedric, que não, ele já não se expõe no nível do mar. Na altitude, o Cedric vai fazer o simples bem feitinho ali na moral. Não vai sofrer nada. Então eu gostei muito do que eu vi ontem no quesito pegada. Então, entendendo o jogo, entendendo o que precisa ser feito,
eu ia com o meio-campo de ontem, mais o Marcos Antônio, menos o Rodriguinho, pelo menos no primeiro tempo, os primeiros 45 minutos. Porque, como o Renan disse, e eu acho que ele foi perfeito na leitura, os primeiros 15 minutos da LDU vão ser de um ritmo absurdamente forte. Eles vão tentar impor, assim, uma pressão, um sufocamento, e não é vergonha nem demérito nenhum ficar dando chutão, falar, tá, Pedineno, vocês querem ritmo de jogo? Então vai atrás dessa bola aí, ó, toma. E tenta alguma coisa aí, o Luciano se voltar, quem tiver em campo só vai. Tenta, o resto bem posicionado. E aí meu meio-campo pronto para pressionar. Então eu acho que eu gostei muito do ritmo que foi ontem, da pressão que foi ontem, como o time atuou ontem. E eu acho que, cara, esse time do São Paulo, mesmo na altitude, vai ser muito difícil de furar o sistema defensivo. Então eu ia com o meio-campo de ontem, com o Pablo Maia e Alisson, e o Marcos Antônio comandando as ações ali como terceiro homem de meio-campo. É isso, pode ser também, né? O São Paulo tem essa possibilidade aí de variação. Agora, o Renan falou do jogo de, assim, 23, e eu fui rever esse jogo aí nos últimos dias, e de fato, é um jogo, assim, desesperador, né? Os 10, 15 iniciais é um jogo de muito, assim, desespero. Depois eles caem bastante na segunda etapa. Entra o Lucas, que faz o gol também, consegue, enfim, deixar o São Paulo de volta para o jogo. Em casa, a gente vence por 1-0, gol do Arboleda, e cai nos pênaltis contra a LDU. Mas é um jogo atípico, né, Renan? É totalmente atípico jogar na altitude, e aí, cara, não dá para cobrar, né, aquele empenho que a gente vê. Não, claro, empenho pode cobrar, mas a intensidade, melhor dizendo, em campo do meio-campo, né? O São Paulo não vai ficar ali marcando em cima da zaga, tem que também dosar fisicamente. É um jogo de muita estratégia. Acho que o Renan Crespo é um cara que já passou por muita experiência no futebol, como jogador, também como técnico, e pode armar uma boa estratégia para essa partida. Eu estou confiante. Acho que a gente tem que voltar vivo. Não dá para pensar em ir lá ganhar de 2-0, né? É claro que seria ótimo, mas a gente sabe muito bem que não é assim. Então aquele 0-0 é goleada lá, é um assim, bom placar, tem que voltar vivo e em casa a gente resolve. Qual seria o seu time, Renan, para esse jogo de quinta-feira? A intensidade não dá para ser a mesma os 90 minutos, né? De pressão. Uma característica desse jogo que eu espero, pelo menos os últimos jogos da LDU, joga num sistema muito parecido com o nosso, com 3 zagueiros, né? Então, mais uma vez, a gente vai entrar naquele embate dos duelos individuais, do espelhamento, duelos de alas, duelos dali no meio de campo, 3 para lá, 3 para cá, e nesse sentido, eu acho que o Ilcinho tem razão em querer montar um meio de campo mais não sei se mais forte, mas mais pegador, com mais agressividade na hora da marcação, né? Pelo menos para início de jogo e quem sabe depois, né? Dependendo da circunstância do jogo, você muda aí. Tem Rodriguinho, tem jogadores para mudar esse estilo, essa característica, mas para início seria um meio de campo pegador e que, ao mesmo tempo, querendo ou não, tem qualidade para jogar. Você falando de Pablo, Alisson ou Bobadilha e Marcos Antônio, são jogadores que têm muita qualidade da manutenção da posse de bola, de movimentações, de atacar espaço, de atacar profundidade, né? Então, o meu seria o Ferrarese, o Arboleda e o Alan, né? O Cedric na ala direita, na esquerda o Enzo, se assim puder, né? Daí a gente não sabe. Esses 3 no meio de campo e Luciano, né? O Luciano tem condição de jogo normal, né? O Luciano o Luciano, e dependendo da questão física, né? Que ele estava jogando lá normal, fez pré-temporada, estava treinando normal. Eu colocaria o Rigoni para jogar. Eu colocaria o Luciano e o Rigoni no ataque, com esse trio de meio de campo e com possibilidades de mudança no segundo tempo, né? Esse seria meu time, mas o principal é a característica que o jogo, na minha visão, né, antivisão, é de duelos, do espelhamento dos dois times e de duelos. Isso que vai ser muito importante os jogadores terem consciência, né? Mesmo com a questão da altitude, né? A intensidade que vai ser colocado no jogo para vencer esses duelos. Igual eu falei do Pablo. O Pablo ontem, tudo que é duelo, ele ganhava. Tudo que é corpo a corpo, ele ganhava e conseguia recuperar a bola, tomar a bola do cara. E isso vai ser muito importante também no jogo lá contra a LDU, né? Isso que fique bem claro para os jogadores, que aí vai ser uma característica do jogo, na minha visão.
É isso, Renan. Chacon, qual seria o seu time para quinta-feira? Já adiantando que acho que eu vou na contramão aí um pouco dessa opinião, mas queria a sua análise primeiro, então, enfim, com relação ao time para o duro duelo de Quito que teremos terça-feira. Quinta-feira, melhor dizendo, perdão. Sem dúvida nenhuma, um time muito mais dosado, né? Muito mais para controlar o jogo. Não sei se necessariamente o Crespo vai fazer isso, mas eu acho que assim, o Crespo de 2021 é um Crespo, o de atualmente é outro, totalmente diferente. Talvez no passado ele iria meio kamikaze, sabe? Iria pro tudo ou nada, mas eu acho que dessa vez ele vai estar dosando um pouco mais a mão, sabe? Então, poxa, eu acredito que a gente vai ver um São Paulo mais dosado, mais cauteloso, digamos assim, com um pouco mais de cuidado nesse primeiro jogo. Eu vi uns comentários falando, esse negócio do aeroporto, né? Os caras fizeram de propósito, pelo amor de Deus, gente, não. Foi mais uma coincidência, né? Não tem como você. Imagina que sei lá, a LDU vai. Primeiro que eles são rivais, né? LDU e Barcelona de Guayaquil. Não teria nem porquê o pessoal de Guayaquil querer que a LDU se dê bem nisso, né? A LDU armar uma reforma no aeroporto. Calma, gente, também não é assim, né? Mas acredito que a gente vai ver um São Paulo um pouco mais cauteloso. O importante é sair vivo do primeiro jogo. Se voltar com um empate do primeiro jogo, eu acho que já vai ser um adianto absurdo. Até 1-0 para os caras, estamos vivos demais, pô. Não, eu também acho, mas eu acho que o São Paulo, principalmente depois do que aconteceu em Medellín, eu acho que o São Paulo consegue voltar com um empate, com um resultado ainda mais positivo, né, desse primeiro jogo. Então, bom, vamos ver. Acredito que possa ter algo bem positivo nessa partida, sim, nessa primeira partida. Um empate, um 0-0, 1-1, tá bom demais.